Vem Pra Quê, onde a gente conversa sobre o que é coragem de verdade, né, Mariana? É isso aí, bem-vindos a mais um episódio. Vamos falar sobre o que hoje, Júlia? Vamos introduzir... Perigoso. Vamos conversar sobre o nosso próximo entrevistado, que é o Fernando, querido Fernando. Como é que o Fernando veio parar aqui, Mariana? Olha, Júlia, bom, estamos na sua casa, né? Eu que tinha que te fazer essa pergunta, né? Mas acredito que... Fernando veio parar aqui por uma coincidência do destino, onde a gente estava fazendo outras entrevistas. E aí ele foi convidado e assim, sem pressão nenhuma, ele aceitou a contar a sua história. Me corrija se eu estiver errada. Não, na verdade, o Fernando foi convidado para um café da manhã, com pretensões, mas o Fernando é o nosso primeiro entrevistado que é fã do nosso podcast. Gente. Óbvio que ele é meu amigo também, gente. Mas ele veio parar aqui porque ele deu um feedback pra gente de um podcast que ele assistiu, inclusive a entrevista com o Ramon. Exato. Que falou sobre empreender. E ele falou, nossa, esse podcast me inspirou muito, muito obrigado. E aí a gente, né, já faz aquela perguntinha. Assim, bem despretensiosa. Nossa, mas você não quer contar a sua história? Mas a gente então quer entrevistar você. E ele com um pouco de reticência, porque às vezes a gente duvida que a gente tem histórias para contar ou que as nossas histórias sejam importantes. Ele meio que topou. Eu falei, vem aqui em casa, a gente toma um café da manhã e aproveita, a gente faz uma entrevista. E aí ele foi muito corajoso e topou. Exato. Né? Foi, né, um exercício da coragem para ele também estar aqui falando. Foi. E reconhecendo um pouco da história dele também, assim, né, como um ato de coragem, assim, que eu acho que um pouco do exercício que a gente tenta fazer aqui com todos os entrevistados, né? Sim. Eu acho que tem uma coisa muito legal que o podcast, sempre que quando ele acaba, a gente sente, todo mundo sai com uma energia boa, né? Porque a gente sempre duvida das nossas histórias, mas quando a gente fala para uma câmera, né? Tem pessoas contando. Depois a gente parece, nossa, isso é uma história mesmo. Né? E tem toda essa coisa assim, né? Porque as pessoas não estão acostumadas com o fato de, por exemplo, estar pra câmera falando, você, mas eu vou gravar falando isso, né? Sim. Contando uma história que às vezes naturalmente não conta, ou assim, né? Não chega nesse assunto. Ou às vezes a gente acha que não é nada demais, né? Exato. Porque não passa. E aí vê que realmente eu consigo falar, e até de ver nesse lugar assim, né? É até uma coisa que o Fernando comentou, né? Não lembro se na entrevista ele fala isso, mas quando a gente estava conversando, você vai ser entrevistado, então pressupõe que você vai falar alguma coisa muito técnica, que você é, né, um especialista naquele assunto, e por que você não é, né, para que mais especialista do que na sua própria história, né? Do que um relato, né? Que bonito isso, Mariana. Gostei. Você é especialista da sua própria história. Porque geralmente né? Quando você é entrevistado, né? Por exemplo, eu faço os programas na Rádio Rio de Janeiro, sou entrevistada uma vez por mês. Se eu vou lá, não vou falar da minha vida, né? Eu vou falar de um tema. Um conhecimento, algo que você, às vezes, né, o que você tem como tá certo ou errado, né? Tipo assim, passar uma informação, né? Eu até conto histórias, né, da minha trajetória, mas eu vou lá falar sobre ansiedade, vou falar sobre meditação, vou falar sobre comunidade, vou falar sobre temas dos quais eu abordo, né? Mas realmente eu não vou lá falar sobre a minha vida. Então tem um quê mesmo que é mais desafiador, porque a gente teme muitas vezes falar sobre a nossa vida ou acha que não é importante. E isso que você falou, né? Quem é melhor do que a gente para ser especialista na nossa própria vida? Né? De contar e realmente narrar isso, assim, né? Validar essa versão que a gente tem, né? Só a gente tem. Enfim. E isso, eu acho que traz, né? Trazendo um pouco já, né? Do que vai ser a entrevista. Tem um pouco da história mesmo do Fernando, assim, né? Ele fala de como ele passou a empreender também, né? Acho que por isso que ele se identificou tanto com a entrevista do Ramon. Se você tá aqui e não viu, acho que também, né, vale voltar nos episódios anteriores e ver, assim. Coragem para Empreender é o nome. E aí ele, né, se identificou bastante com essa história, porque ele também, e ele tinha muito essa coisa, né, do ser especialista em outra área e passar a empreender numa área que ele achava que não devia, assim, né, que não podia, porque não era o que ele tinha feito, não era o que ele tinha se dedicado. E eu achei bem legal, porque o Fê, ele tá prototipando, né,
o projeto dele, você vai assistir a entrevista, você vai ver que ele vai contar todo esse processo de transição e como é que ele chegou onde na empresa dele. E então, eu acho que também tem isso um pouco, né? Às vezes a gente acha que a gente só tem história para contar quando chegou lá no final, né? Mas às vezes a história mais importante é aquela que é até onde a gente vai plantar a semente, né? Que é um pouco a história do que ele trouxe. E aí, já trazendo um pouco de ressonância com a minha história, né? Eu acho que, eu não sei se eu posso dizer bem que é uma ressonância, mas assim, o que mais me chamou a atenção, que me fez pensar, foi esse lugar, né? De que ele foi, ele teve uma possibilidade de ter se autorizou, né, a dizer assim, eu não quero mais ficar nesse lugar aqui. Eu não sei o que é que vai acontecer, e óbvio que ele tinha uma coisa incrível, que eu acho que, eu não sei se a gente comentou isso na entrevista, mas é muito importante dizer, que os nossos atos de coragem, eles nunca são solitários. Sim. Né? Eu acho que até comenta um pouco, né? Ele teve rede para ter isso, esse suporte, né? Assim, né? A gente precisa ter rede. Né? A entrevista que a gente fez também, depois também fala sobre isso, sobre a importância da rede. Então, assim, eu acho que também é importante a gente desmistificar esse lugar que a gente acha que coragem é uma coisa solitária, né? Que é o herói, que eu vou puxar a espada e eu vou sozinho e eu não preciso de ninguém. Né? Mentira! Não tem como nada na vida se você não honrar quem é que veio antes, no mínimo, né? A tua trajetória. Quem é que veio, quem pisou, bateu a terra antes de você nascer. Né? Então, ele pôde muito fazer isso porque ele tinha boas relações de trabalho, ele gostava do que ele fazia até o momento que ele parou de gostar, né? Ele tinha redes, ele tinha familiares, ele tinha relacionamentos que deram suporte. Tinha como parar também, assim, né? Ele realmente se preparou pra sair daquilo que ele estava, né? Identificando que já não estava bom, que já não era o que ele queria. E aí poder parar, mesmo sem saber exatamente o que ele ia fazer depois, né? E acho que é isso, assim, né? Se permitir tentar uma coisa, porque acho que ele tá comentando na entrevista, no primeiro momento, antes dele empreender, eu achava assim, pra que eu vou empreender com isso? Eu não tô nesse lugar, assim, não nada a ver. E depois não, né? Ele passa a enxergar como uma oportunidade, assim, né? E tem muito... uma coisa que ressoa, né? Falando também um pouco comigo, assim, né? De colocar essa... Do tentar, assim, de fazer dar certo, né? Então, que é também o que a gente já comentou em outros episódios, assim, dessa coisa do você arriscar e assim, que acho que tá muito relacionado com essa coragem, que é, né, assim, não da bravura, mas assim, né, da potência de você fazer algo que move, etc. Eu acho que o que eu aprendi com essa entrevista, que eu acho que é um pouco o que eu aprendo com o Fê, é que eu sinto que o Fê, ele tem uma alegria, assim, e ele uma certa humildade também. Nossa, muito. De se permitir, né, sair de uma área de informática e estar montando uma empresa que tem a ver com alimentação de pet. Por quê? Simplesmente porque ele não ficou apegado, né? E ele mesmo fala assim, cara, em algum momento, se eu quiser, eu posso voltar pro mercado. Porque é isso que você até comentou, né? Não é como talvez não seja ele tá contando a história desse fato dele estar empreendendo agora, e provavelmente quando você estiver assistindo esse episódio, né, a entrevista com ele, talvez esteja lançando, né, o primeiro produto da empresa. Então é assim, algo que está muito no início, e ele não sabe também como vai ser no futuro, e é muito tranquilo com isso, assim, né? E de você, sei lá, sair de um lugar que tá super estável, né, tinha um trabalho, né, super tranquilo, e arriscar numa coisa que tá em processo, né? Então ele conta, né, pra gente essa história nesse momento, assim, né? Então não é também aquele lugar de você contar a história de sucesso, assim, no sentido de não criou grande empresa, não sei o que, não, ele tá criando, ele tá vivendo isso. Acho que isso é legal da gente trazer também, assim. Eu acho que é engraçado porque ele se chama de competitivo, né? E quando eu olho pra ele, eu não vejo ele assim, eu vejo ele como uma pessoa cooperativa. Só que o que eu sinto que ele chama de competitivo é porque ele tem uma coisa meio assim, né? Eu quero ir lá, então eu vou. E aí ele vai. Né? E ele tem uma certa alegria, uma certa confiança. E eu acho que isso tem super a ver, porque não tem como a gente ter coragem se a gente não tem autoestima.
né? E a confiança mesmo, nessa confiança, sei lá, né? Seja na sua capacidade, né? Na vida, no que for, assim, né? Mas você realmente tem a garra, né? Acho que isso vem do competitivo, né? Essa garra de você fazer dar certo, de você movimentar, assim. Sim. E tem inclusive um livro que se chama Garra, que ele fala exatamente isso, né? O poder da determinação tem totalmente conexão com o fato de você sentir que você pode, que você merece. Se você sente que você não pode nem merece, você não dá o passo 2. Exato. Né? E eu sinto que isso que ele chama de ser competitivo, na verdade eu traduzo com um senso de direcionamento, né? Ele tem um senso de direcionamento. Que é muito desse lugar, assim, de saber que você pode, que você merece, que você consegue, né? Assim, né? Ter uma confiança em si mesmo. Enfim. Acho que é isso. Mariana? É isso. Fica o convite, é claro, né? Pra você assistir. E... Espero que tenhamos feito uma excelente antecipação, que você tenha vontade de assistir a próxima entrevista, que vai sair na semana que vem. Eu sou suspeita, eu acho que todas as histórias que vêm aqui, elas são incríveis. Se você concordar comigo, eu acho que a gente tem que dizer pra você, né? Conversa aqui com a gente. É isso que eu ia falar. Eu ia falar assim, se tiver alguma questão, né, alguma coisa que fique solta, porque às vezes aqui a gente conversando, né, passa a gente, mas se você identificar também, quiser comentar aqui, alguma pergunta, alguma coisa. Sempre é bom você compartilhar e comentar aqui. É uma alegria a gente poder estabelecer essa conversa, né? Que a gente está aqui dando o nosso melhor pelo aquilo que a gente acredita, e é sempre bom, principalmente, né, agora a entrevista que vem com o Fê, que foi uma pessoa que veio desse lugar de trazer um feedback pra gente, né, de que isso fez diferença para a vida delas. Então é sempre muito bom receber essa conversa, estabelecer esse diálogo aqui com vocês. Exato, não fique intimidado pelo fato de você comentar aqui e ser eventualmente convidado para participar. A gente vai adorar, inclusive. É isso, gente. Até o próximo episódio.